Olá, boa noite. O Supremo julga a constitucionalidade do decreto Indulto de Natal de 2017. A repórter Carla Lucena tem os detalhes desse julgamento, vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, até o momento, 2 ministros já votaram neste caso. O relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o ministro Alexandre de Moraes. O STF julga neste caso uma ação que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra o decreto de indulto de Natal assinado em dezembro de 2017 pelo presidente Michel Temer. Para a PGR, os critérios desse indulto, entre eles o que estabelece que os condenados para terem perdão da pena devem cumprir apenas 1/5, ou seja, 20% da pena, viola aí o princípio, vai beneficiar, então, o que a PGR diz é que conceder esse indulto vai beneficiar pessoas que foram condenadas, por exemplo, por peculato e corrupção. A ministra Carmen Lúcia, em dezembro de 2017, ela era presidente aqui do Supremo e ela suspendeu esse decreto. O ministro Luiz Roberto Barroso manteve a suspensão do decreto. Na sessão de hoje, ele disse que o decreto não pode, o indulto, ou seja, não pode ser estendido àquelas pessoas condenadas pelos chamados crimes do colarinho branco. Disse que o tempo da pena cumprida deve ser de 1/3, ou seja, 33%, e que a condenação máxima tem que ser de 8 anos. Vamos acompanhar a reportagem. Relator da ação, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o primeiro a votar. Ele destacou que o Brasil está na contramão de outros países que não têm mais indultos coletivos. Enquanto o mundo, de uma maneira geral, aboliu a possibilidade do indulto coletivo, no Brasil nós fomos expandindo o alcance desse indulto coletivo. Assinado em 2017 pelo presidente da República, Michel Temer, o decreto concedeu indulto de Natal a condenados não reincidentes, que cumpriram 1/5 da pena nos casos de crimes sem violência ou grave ameaça. Não estabeleceu limite máximo de pena para concessão e ainda dispensou o pagamento de multas. O ministro Luiz Roberto Barroso considerou que parte desse decreto viola princípios constitucionais, porque acaba incluindo os condenados que cometeram crimes do colarinho branco. Ninguém assume os próprios erros e pede desculpas ao povo brasileiro pelos atos que praticou. Todos, sem exceção, alegam que estão sendo vítimas de perseguição política. Ou seja, não houve corrupção nem desvio de dinheiro no Brasil. Foi tudo uma miragem, uma invenção de procuradores, de juízes e da mídia opressiva. Uma razão para isso, além de uma elevada dose de cinismo, é que as coisas erradas foram naturalizadas de uma tal maneira que as pessoas perderam o senso crítico. E este decreto é um bom exemplo disso. E depois desse quadro que eu venho de narrar, um indulto libera todas essas pessoas e o Supremo chancela isso? Que mensagem nós vamos passar para a sociedade brasileira? Que país nós estamos criando? De que lado da história nós queremos estar? Também disse que o texto vai contra os esforços da sociedade no combate à corrupção. A corrupção é um crime violento, praticado por gente perigosa. É um equívoco supor que não seja assim. Corrupção mata. Mata na fila do SUS, mata na falta de leitos, mata na falta de medicamentos, mata nas estradas que não têm manutenção adequada. A corrupção destrói vidas que não são educadas adequadamente em razão da ausência de escolas, deficiências de estruturas e equipamentos. O fato de o corrupto não ver nos olhos a vítima que ele produz não o torna menos perigoso.
Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes divergiu do relator. Para ele, o ato de conceder um indulto é exclusivo do presidente da República e cabe apenas a ele estabelecer essas regras. O ministro também disse que o indulto não faz parte da política pública criminal e, portanto, considerou o texto constitucional. Vamos ver um trecho do voto dele. Não compete ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário, reescrever o decreto de indulto, pois ou o presidente da República extrapolou o exercício de sua competência constitucional e o Supremo, então, declara inconstitucional, a função, ou o presidente, mesmo não concordando, mesmo que o Supremo não concorde com a opção, o presidente atendeu às exigências constitucionais e não podemos, nós, Poder Judiciário, substituir uma opção válida por outra, que nos parece melhor, mais técnica ou mais justa. Se nós, presidente, no presente caso, se nós fixarmos os requisitos para esse decreto, nós estaremos fixando requisitos para todos os decretos subsequentes. Obviamente, se entendermos que o correto é 1/3, ou 1/4, ou metade nesse decreto, não existirá mais decreto presidencial. A cada ano existirá uma repetição do decreto do Supremo Tribunal Federal. Bom, e para falar ainda sobre essa sessão, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. A gente viu aí que essa discussão do indulto durou a tarde inteira no Supremo e volta amanhã essa discussão em plenário, né? Mas tem uma diferença entre indulto, graça e anistia, já que os ministros também citaram, né, essas? O indulto, a graça e a anistia são as formas mais antigas de extinção da punibilidade. O que isso significa? Uma pessoa condenada, se porventura ela for beneficiada com a lei de anistia ou for agraciada ou indultada pelo presidente da República, ela não tem mais que cumprir a pena. Então, extingue-se os efeitos criminais para aqueles casos que a depender da situação. Então, a Constituição, ela diz que alguns casos não são passíveis de anistia e nem de graça, que são os casos dos crimes de tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. E a legislação dos crimes hediondos diz também que, além da graça e da anistia, não podem também ser alcançados pelo indulto. Mas o que significa cada um desses institutos? Eles estão previstos na Constituição Federal, prevêem essa forma de extinção da punibilidade, mas a anistia é uma forma de perdão da pena feita por meio de uma lei ordinária, confeccionada única e exclusivamente pelo Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Nesse caso da anistia, a própria legislação e por uma opção do legislador serão estabelecidos quais os crimes que as pessoas que tiverem eventualmente cometido aqueles crimes serão anistiadas, ou seja, serão perdoadas para o cumprimento daquela pena. E ela tem um alcance muito maior, extingue-se também os efeitos extrapenais, ou seja, se porventura for anistiado e vier a cometer um outro crime, a pena da reincidência, por exemplo, não será configurada nesse caso da anistia. A graça e o indulto são duas formas também de perdão dessa pena, de extinção da punibilidade que a gente fala, mas a graça, ela também é chamada de indulto individual. Seria um ato do presidente da República em que, nominalmente ou direcionado para uma determinada pessoa, ele acaba estendendo esse benefício. Nesse caso, é preciso que a pessoa solicite a graça ao presidente da República. Diferente do indulto, que é o caso desse que está sendo discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal, que é o chamado indulto coletivo ou indulto de Natal, em que ele é destinado a pessoas indeterminadas e as condições e os requisitos para a extinção dessa punibilidade e do perdão dessa pena são traçados dentro do próprio decreto de indulto editado pelo presidente da República. E nesse julgamento que está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal, nessa ação direta de inconstitucionalidade, pelos dois votos que foram apresentados hoje, relator e ministro Alexandre de Moraes abrindo a divergência, o que se discute são os limites da atuação do presidente da República ao criar e ao conceder esse indulto natalino. Se ele teria extrapolado os limites que a Constituição estabelece, como decidiu o ministro Luiz Roberto Barroso, ou se não, estaria dentro da sua discricionariedade criar essas situações para as pessoas da forma como fixada no decreto de 2017. Tá ótimo, Karina. Amanhã a gente volta com esse assunto de novo, né? Com certeza. Até mais, então. Obrigada por hoje.